Pode começar dando like nesse vídeo, porque esse é o quarto vídeo que eu estou gravando hoje para não faltar conteúdo aqui no YouTube. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Uma pergunta que sempre aparece por aqui, sempre, é: quais são os choques culturais de criar filhos com duas culturas? Eu vou falar um pouco sobre isso, mas eu vou falar mais. Eu vou falar também sobre o risco de ter filho com um estrangeiro e ter que ficar preso no país onde sua criança nasceu pro resto da sua vida, ou pelo menos até a criança ficar maior. E aí, tô falando um pouquinho sobre o Tratado de Haia, que muitas pessoas desconhecem completamente, mas que era muito importante que todas as pessoas que pensam em ter filho no exterior deveriam ponderar se vale a pena ou pesquisar a melhor forma de não virar prisioneiro daquele país onde a criança nasceu, ou de um marido que não vai permitir que você viaje com seu filho, ou de um ex-marido que pode infernizar a sua vida. Então, para começar esse vídeo, né, eu sou muito grata a Deus, a minha escolha também, que Neguinho é um cara muito bacana. E ter filho com ele foi uma escolha consciente, mas eu considerei também, por exemplo, a possibilidade de eu ter que ficar presa aqui na Suécia durante muitos anos da vida. Então, como eu já sabia que Neguinho não quer morrer na Suécia, ele não quer ficar muitos anos aqui, porque ele também não gosta do inverno, como eu, não gosta do frio, como eu, e que nossos planos são voltar para Portugal, provavelmente voltar a morar lá, porque tá ali meio entre Suécia, Brasil. Os dois gostamos, tem um clima muito legal se comparar com o clima daqui. Então, isso foi muito pensado também quando a gente resolveu ter filho. Eu falei, poxa, ele não vai me obrigar a estar aqui nesse país pro resto da vida se o nosso casamento não der certo e eu tiver que estar com a minha filha. E outra coisa que é muito importante também pensar, logo no início desse vídeo eu vou deixar claro, gente, você pode estar apaixonadíssimo ou apaixonadíssima agora, mas nós somos seres humanos, coisas acontecem. A gente pode um dia estar completamente apaixonado por uma pessoa, outro dia a gente pode perder o interesse, ou pode o contrário também, a outra pessoa pode se desinteressar por nós, e tudo isso tem que estar calculado no relacionamento. É o que eu falo sempre em vários vídeos. A gente tem que pensar com a cabeça do europeu também. Se a gente quer se relacionar com eles, se a gente pensa minimamente como eles, a gente está diminuindo muito os possíveis danos que podem acontecer na nossa vida. Então vamos começar o vídeo. Eu já comecei, né, com algumas dicas aqui. Não me levem a mal, por favor. Muitas pessoas vêm aqui dizer que eu estou desencorajando mulheres a se relacionarem com estrangeiros, que eu arrumei um gringo e agora eu estou aqui falando para outras mulheres não realizarem também esse sonho da vida delas. Eu recebo esse tipo de mensagem. Primeiro, nunca foi um sonho meu casar com um gringo. Nunca pensei sobre isso. Inclusive, eu fui noiva de um brasileiro, a gente ia casar e só não deu certo, separei dele porque ele botou um chifre. Faltando dias pro meu casamento eu descobri. Então, por isso, eu não sou hoje casada com um brasileiro, porque o brasileiro com quem eu tinha escolhido casar me botou um chifre. Só pra deixar claro aqui. E quando conheci Neguinho também, não foi em rede social procurando marido, não foi pedindo pra amigo nenhum me apresentar gringo, foi no hotel onde os dois estávamos hospedados em Angola quando estávamos lá a trabalho. Eu estava pela companhia de teatro que eu fui trabalhar, ele pela empresa dele que estava tentando expandir em Angola. E aí, nesse contexto, a gente se conheceu e a gente se apaixonou e aconteceu. A gente foi morar em Portugal, depois viemos pra cá, aconteceu. Nem ele nem eu planejamos, tá bom? Só pra deixar claro, porque tô de saco cheio de ficar lendo essas mensagens de pessoas dizendo que eu arrumei um gringo e agora tô desencorajando as pessoas a arrumarem um gringo, só para deixar claro, ok? Então, como eu já disse no início, né, eu recebo e tenho recebido
ainda mais, porque o meu Insta, ele tá crescendo bastante. Tem muitas pessoas chegando lá, muita gente nova. Eu tive um vídeo que viralizou, já falei em alguns lugares, então acho que furou a bolha de algum modo. E tem muita gente chegando, muitas sem noção também, que mandam mensagem perguntando se eu posso ajudá-las a arrumar um gringo. Então, eu quero falar sobre isso, né? Sobre ter filho com gringo. Dificuldades na criação do filho podem existir também entre pessoas do mesmo país, da mesma nacionalidade. Agora, vocês imaginem pessoas com culturas completamente diferentes, com vivências completamente diferentes. O grau de desentendimento, ele pode ser triplicado. Então, a gente aqui em casa conseguiu, de algum modo, encontrar um equilíbrio, mas não foi muito fácil. No início, o neguinho achava que eu devia fazer umas coisas de uma forma. Eu fazia de outra forma, sem nem perguntar pra ele o que ele achava, porque na cultura dele é sempre consenso, né? Aqui na Suécia é sempre a cultura do diálogo para chegar no consenso. Na nossa cultura brasileira, geralmente, nós mulheres já assumimos automaticamente o papel de cuidar dos filhos e já decidimos tudo, e o pai muitas vezes ele não tá ali tão inserido nesse dia a dia da criação dos filhos como os pais aqui na Suécia estão e querem estar, porque é esperado também, a sociedade também espera dos pais aqui que eles estarão muito ali inseridos e participando de tudo. Super comum aqui, pais separados, onde a criança mora uma semana com o pai, uma semana com a mãe. E mesmo entre eles suecos, às vezes tem ali desavenças, porque eu tenho uma amiga sueca muito próxima mesmo, minha amiga, que ela é separada de um sueco e ela fica muito chateada porque ela tem umas rotinas em casa com as crianças em relação à alimentação, em relação ao uso de telefone, em relação, por exemplo, se vai encontrar amigos, se não vai em relação a dormir, e ele faz completamente diferente lá na casa dela. Então, na casa dele. Então, quando as crianças vão pra casa dela, tá tudo bagunçado a rotina, aí ela leva vários dias pra colocar de volta a rotina. Quando volta pro pai, estragou tudo de novo. Então, mesmo entre eles tem, e eles falam a mesma língua, vêm da mesma cultura. Teoricamente, entre eles, seria mais fácil o entendimento. E entre mim e o neguinho, pior, né? Porque a gente tem culturas completamente diferentes, vivências, experiências completamente diferentes. E uma coisa muito interessante de se falar é que neguinho e eu temos visões completamente diferentes de onde começou o choque. Pra mim foi quando a gente começou a conviver com os filhos dele, e aí tinha muita diferença na criação. Tipo, por exemplo, as crianças decidirem muita coisa e aí eu não deixava decidir. Falei, desculpa, mas aqui a casa é minha, quem manda sou eu. Quando você tiver sua casa, você manda. Aqui você não decide. Em relação à comida, em relação a várias coisas, ali pra mim começou o conflito, mas pra ele não. Parece que pra ele era tranquilo. Pra ele, né, e a gente foi descobrir isso em terapia, por isso eu falo que é super importante fazer terapia de casal, porque às vezes muita coisa que a gente não consegue falar um com o outro, na terapia a gente consegue, porque lá a gente é obrigado a sentar e escutar o que o outro tem pra falar, porque tem um psicólogo ali mediando também e fazendo perguntas pontuais e importantes quando devem ser feitas. Então a gente faz terapia sempre que precisa e que temos alguma dificuldade de dialogar. Mas aí continuando, então ele falou que pra ele o maior choque cultural dele foi quando Sofia nasceu e que eu não perguntava absolutamente nada pra ele, eu decidia tudo. E eu fazia isso mesmo. E eu fazia também de uma forma consciente, porque eu tava chateada com ele, porque eu achava que ele devia participar mais, como por exemplo, levantar de noite quando ela acordava, ele não levantava. E aí na minha cabeça, de raiva, eu falava, ah, você não vai levantar de noite não, eu que vou ficar passando a noite acordada, então você não vai decidir nada, eu vou decidir tudo. E aí eu decidia tudo. E isso pra ele foi muito chocante, assim, porque na Suécia normalmente não é assim. É sempre um consenso entre os casais, né? Esse foi um dos choques que a gente teve. Uma outra coisa que pra mim assim foi um pouquinho no início, né? Hoje já não tem mais isso, mas no início eu lembro que quando eu tava muito chateada, eu falava pra Sofia que eu tava chateada e ele falava que não era pra falar. Não fala que tá chateada, assim, com ela. Eu falava, eu vou falar. Se eu estiver chateada, ela vai saber que eu tô chateada. Se eu tô feliz, ela vai saber que eu tô feliz. Eu vou falar sim, vou falar tudo, porque eu não vou esconder as coisas da minha filha. Porque normalmente aqui na cultura, eles não falam. Os pais estão sempre
Sempre sorrindo pros filhos. E se eles estão chateados com alguma coisa e querem mudar, eles conversam mais entre eles, mas não com a criança. Eu falei, não, ela vai crescer. Ela vai saber quando eu tô feliz, que eu tô muito orgulhosa dela, eu falo pra ela, mas quando eu estiver chateada, ela vai saber também. E aí, em relação a isso, ele já entendeu que não adianta discutir comigo, porque eu não vou suecar a criação da minha filha. Porque ela cresceu, né, sabendo, né, que ela vem de duas culturas. Então eu falei pra ele, você faz a moda sueca, né, se você acha que não deve demonstrar assim tanto os sentimentos, faz da moda sueca e eu vou fazer a moda brasileira. Ela entende desde sempre que ela é de duas culturas. Pra ela é óbvio, você pergunta pra ela, Sofia, de onde você é? Ela vai te responder, eu sou brazuca e sueca. Então ela sabe, assim, que ela vem de duas culturas. E o que eu acho maravilhoso, porque ela é muito social, ela é subsocial, qualquer lugar que ela chega, ela fala com todo mundo, e isso não vem da cultura sueca, isso vem da cultura dela brazuca, essa parte dela ser super social. E eu quero também que ela fale, porque na minha visão, quando eu sou uma mãe que fala dos sentimentos, que expõe, vai incentivá-la de algum modo a falar também, ela vai encontrar talvez em mim um lugar onde ela pode extravasar a raiva, os sentimentos, falar de amor, falar das coisas que ela sente. É pelo menos uma tentativa. Quando a gente é mãe, a gente nunca sabe, né? Se a gente tá indo pro caminho certo ou não. Por isso eu não fico criticando outras mães. Antes de ser mãe, eu vou ser honesta, eu criticava outras mães. Eu falava, ai, que criança mal educada, se fosse a minha filha. Mas hoje, quando eu tenho minha própria filha, eu vejo que ela me ensina muito sobre ser mãe. Ela me dá muitas vezes o termômetro, da onde eu devo ir, onde não devo ir, como que eu devo me portar. Então é bom também pra gente melhorar a empatia em relação a outras mães quando a gente vira, né? Porque com certeza algumas pessoas não concordam com alguma coisa na minha criação com ela. E eu tô, ó, nem aí, porque é minha filha, eu que sei, e a gente se entende, eu e ela. Um outro choquezinho, né, que sempre tinha, é que a partir de 1 aninho aqui, que as crianças começam a escola, eles já têm que comer sozinhos, que os professores na creche, na creche, né, não na escola, na creche, os professores não dão comida na boca das crianças, eles colocam lá comidinha e a criança tem que comer sozinha. E eu dava, ainda hoje, ela tem 6 anos, mas se eu vejo ali que ela tá comendo e deixando a comida, eu sinto que ela tem que comer um pouquinho mais, eu enfio na boca um bifinho, uma coisinha. E pra neguinha era um absurdo fazer isso, dar comida na boca dela. Tivemos várias discussões sobre isso. E aí eu falei pra ele, é assim que a gente faz, sabe? A maioria, tem claro, todo mundo no Brasil, não, mas é comum que muitos brasileiros, muitas mães brasileiras pegam comidinha assim e dá na boca da criança. Pra mim é também uma... Eu sei que ela sabe comer sozinha e ela faz. Mas às vezes tem dias, por exemplo, ela tá muito cansada, ela quer ir pra cama, ela não vai se alimentar direito, eu dou comida na boca dela, porque não quebra minha mão, não tô mimando ela por causa disso, não acredito nisso. E eu faço. Então a gente tinha muita discussão em relação a isso, que ele achava que eu não devia, em hipótese nenhuma, dar comida na boca. E eu falava, não dê você. Quando você estiver com ela e você for servir a comidinha dela, não dá na boca se você acha que não deve dar. Mas eu vou dar, ok? E aí também foi mais uma coisa que eu falei, faça a sua maneira, eu faço a minha maneira. E eu tenho que ser muito durona, muito consistente, porque neguinho também não é fácil não. Ele é também durão, assim, ele pode ser bem durão e consistente nas coisas que ele quer. Então a gente tem que também manter ali, bater o nosso pezinho. Outra coisa também que veio assim um choquezinho na criação dela, que muitos pais não fazem, é colocar a criança na cama, pra dormir na mesma cama. Ele era terminantemente contra que ela ficasse na nossa cama, mas eu coloquei. Por que que eu coloquei? Já falei em outros vídeos, Sofia não dormia. Ela não dormia, gente. Se eu fosse levantar todas as vezes pra colocar ela na cama dela, eu fiz isso durante muito tempo no início. Mas eu ficava duplamente esgotada. Porque era 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, a noite inteira. Ela acordando e tendo que pegar e botar na cama, pegar e colocar na cama. Então, eu fiquei tão esgotada, mas tão esgotada, que por fim eu falei, ela vai ficar na cama. E aí, não, mãe, ou ela vai ficar na cama, ou você vai levantar a partir de agora, todas as vezes, pra colocá-la na cama dela. Porque eu sou ser humano, eu estou cansada, eu não aguento mais. Eu tava assim, eu tava num nível louco de explodir. E aí ela ficou na cama. E aí depois que ela fez, acho que 2 anos, a gente passou a colocar ela na cama dela, mas ela vem. Ainda hoje, ela dorme na cama dela, faz toda a rotina no quarto. Ela adormece lá, mas quando é de madrugada, ela pula na nossa cama e termina de dormir com a gente.
e eu deixo, porque eu não tenho energia. No final das contas, hoje ele gosta, porque eu vejo, muitas vezes à noite eu acordo assim, normalmente ela gosta de ficar grudadinha em mim, porque foi assim desde sempre que ela era bebê. Mas muitas vezes eu vejo agora que ela tá agarrada nele, e ele gosta, porque ele fica lá agarrado nela também, na cama. E é muito gostoso, né? Tem esse momento que eu acho, pelo menos, tem pais que não gostam, mas eu acho que é gostoso, em alguns momentos, ter a criança ali na cama. Daqui a pouco ela vai crescer, ela não vai querer saber da gente, não vai querer nem que fique muito perto, porque os adolescentes têm essa fase, né, que são um pouco assim com os pais, uma boa parte deles. Então, eu tô aproveitando esse momentinho que daqui a pouco vai passar. Eu sei que vai passar, como os momentos mais difíceis de ter que acordar a cada 20, 30 minutos passaram. Esses foram os maiores choquezinhos que a gente teve. Não acho que foi nada grave. Ficamos chateados alguns momentos um com o outro, que faz parte também, né, de um relacionamento. Nem sempre tá tudo perfeito, nem sempre é mar de rosa. Meu relacionamento tá longe de ser perfeito, como nenhum outro é. E eu gosto de falar isso aqui também na internet muitas vezes, que a gente não tem um relacionamento perfeito, porque normalmente o que a gente posta nas redes sociais são fotos juntos, lindas, sorrindo, momentos que são genuínos e que a gente quer compartilhar. E aí, pessoas que não raciocinam muito, que tem muitas por aí, elas veem aquilo e acham que a gente tá vendo um relacionamento perfeito. E eu gosto sempre de dizer, não é perfeito. Temos nossas discussões, temos nossas desavenças, temos nossos momentos de discordância, e aí cada casal vai encontrar lá o seu jeitinho de arrumar as coisas, né? Pra mim, o que funciona é ir pra terapia com ele, ou fazer o nosso chá terapia, porque eu não sei se eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, talvez sim, mas nós temos o nosso chá terapia, que é domingo à noite, quando a gente tá com dificuldade de conversar, ou tá chateado um com o outro, a gente pega o nosso chazinho, senta no sofá, domingo à noite, depois que Sofia dorme, e conversa. E isso, gente, ajuda muito, porque eu amo muito meu marido, assim, eu amo muito ninguém. Eu tenho certeza que ele me ama muito também. Ninguém é muito família e a gente quer ficar junto. Então, quando as pessoas se amam e elas querem ficar juntas, tem que criar estratégias para fazer a coisa funcionar, né? E a forma que a gente encontra é a terapia. E os dois têm que querer, tá? Não basta um querer e o outro não, porque não funciona também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de aia, né? Tem que falar um pouquinho sobre isso porque eu poderia ter me tornado uma vítima de aia se não tivesse dado certo o meu relacionamento. Graças a Deus está dando certo. Então eu fico bem tranquila em relação à guarda de Sofia e tudo. Mas se ninguém fosse um cara abusador, terrível, eu podia ter problemas também com ele e podia ter problemas com minha filha. Não sei se chegaria ao nível de perder a guarda, né? Como muitas mães brasileiras no exterior têm perdido a guarda para os seus parceiros. Acontece muito em países como Irlanda, Noruega, vários outros, de mães estrangeiras perderem os seus filhos. Aqui na Suécia eu não conheço, tá, nenhum caso de que a mãe perdeu a guarda para o pai. Então eu não posso falar, mas deve existir também, deve existir isso. Existe um tratado de Haia, que é um tratado internacional sobre a guarda das crianças e que, segundo esse tratado, ele está vendo o melhor para o bem-estar da criança. Vou dar um exemplo agora meu, para ficar bem clarinho e vocês entenderem. Eu moro na Suécia, a Sofia nasceu aqui, ela estuda aqui, ela tem uns amigos aqui. Essa é a residência dela. A cultura sueca é a cultura predominante dela, tá, gente? Para vocês entenderem que tem pessoas que não entendem esse tratado. Por exemplo, se não dá certo no nosso relacionamento e eu quero ir embora da Suécia, ninguém pode ser um cara muito bacana comigo e falar assim, tá bom, eu vou te dar a guarda 100% de Sofia e você vai com ela, porque normalmente a guarda em caso de separação ela já é compartilhada a 50%. Então ele poderia dizer, tá bom, eu dizer pra ele, olha, não quero ficar aqui, quero ir embora. E aí ele me daria a guarda 100%, porque ele foi muito legal. A gente faz um acordo de quando ele poderia estar com ela, nas férias e tudo mais. Ou ele pode dizer pra mim, não, você não vai sair com a minha filha. E se ele me diz isso, não vai sair com ela, eu não saio. Eu não posso sair, porque se eu fizer isso, ele pode mandar a justiça atrás de mim no Brasil e a justiça brasileira vai devolver ela pra ele e eu vou perder completamente a guarda dela. Tem várias mães brasileiras, vocês podem pesquisar uma página no Instagram chamado Mães de Haia.
E aí vocês vão ver lá várias mulheres que perderam a guarda para os pais. Mulheres que estavam sendo violentadas, abuso psicológico, físico, vários tipos, foram embora para o Brasil com a criança no desespero e a justiça brasileira pegou a criança e devolveu para o pai. Então, quando eu falo da prisão, por exemplo, se você quer ter filho com um estrangeiro no exterior, pensa que você vai estar preso lá pelo menos até a criança ficar maior, porque eu duvido muito que algum pai europeu ou americano, ou seja lá de onde for, que ele vai dar a guarda da criança para você ir embora. Então você vai ter que ficar. Se você não ama o país, vai ficar. No meu caso, se eu tivesse que ficar, a gente separasse e não desse certo, ele falasse, não, eu não quero mais para Portugal, eu quero ficar aqui na Suécia, e Sofia fica. Eu teria que ficar também. Eu teria que ficar, ou teria que abrir mão da minha filha e ir embora, porque se eu fosse, eles iam tomar Sofia de mim, e eu ainda correria algum risco de ir presa também. Então, gente, é muito sério. Não estou desestimulando ninguém a ter filho com um estrangeiro, mas esteja consciente. Se você pode, talvez, sei lá, levar para o Brasil essa pessoa e ter filho lá e ficar um tempo lá, para que lá seja a residência da criança, né? Inserir essa criança por lá, era uma forma também de você ter um filho com um estrangeiro, mas de algum modo assegurar que essa criança estaria com você caso não desse certo o relacionamento. Pensar com a cabeça deles. Eles estão sempre pensando no plano B, C e D. E a gente tem que fazer isso também se a gente quer se proteger e não quer ficar num caso de vulnerabilidade. Ontem um seguidor comentou num dos meus vídeos, né, falando sobre a prisão da tia na Suíça. Eu fiquei tão tocada com aquele vídeo, com aquele relato que ele fez, que eu falei, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. A tia foi para a Suíça, conheceu um local e teve um filho lá. E a pessoa é extremamente abusiva com ela, bate, humilha, ofende a pessoa e toda a família. Parece que não estão mais juntos, a família dele, né? Mas ela tem um filho com ele e a criança parece que ainda tem necessidades especiais, ou seja, depende muito do cuidado dela. E ela tá lá comendo o pão que o diabo amassou com o rabo, porque ela não pode ir embora sem a filha dela. Ela não quer deixar a filha dela. Ela pode ir embora, ela não é presa. Mas que mãe que consegue deixar o seu filho no exterior e ir embora? Nenhuma mãe consegue fazer isso. Então ela tá lá. E aí esse seguidor, né, ele falou que uma das coisas que a tia encontrou foi beber. Começou a tomar muito álcool para poder conseguir segurar a barra, que é pesado. Aí vocês imaginam, né? Talvez se essa senhora tivesse ficado no Brasil ou ficado com um brasileiro e tivesse um filho lá, teria evitado uma boa parte desses problemas. Ou talvez se ela viesse para o exterior e se relacionasse com alguém, mas ela soubesse todos os deveres e obrigações que ela teria, talvez ela teria pensado melhor, talvez ela teria dado um jeito de ter esse filho no outro lugar, no Brasil talvez. Então, esses vídeos que eu faço aqui e falo sobre essas coisas, novamente, não é para desestimular ninguém, é para não ver mais uma colega brasileira comendo pão que o capeta amassou aqui na Europa, na mão de um europeu, ou num outro país qualquer, sem ter qualquer chance de defesa. Infelizmente, as legislações muitas vezes vão beneficiar os locais, muitas vezes. E às vezes a pessoa que foi, né, casou, não conseguiu um trabalho, não conseguiu aprender a língua, não se inseriu na sociedade, mais difícil ainda, o Estado dá pelo menos metade da guarda para essa pessoa. Então é muito importante a gente estar sempre muito preparado, aprender a língua, ter um trabalho, fazer uma profissão. Se é um país como a Suécia que dá a possibilidade de estudar para ter uma profissão, para ficar protegido no futuro. Então esse vídeo era sobre isso, gente. Se vocês não deixaram like no início, deixa aqui no final. Espero que vocês tenham chegado até o final. Se chegaram até o final, vamos fazer uma brincadeira aqui. Escreve Aya com H. Aya, para eu saber que você chegou até o final desse vídeo. Obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Repasse para pessoas que vocês acham que estão aí se relacionando com um estrangeiro e que precisam ver um pouquinho para ficarem preparadas. Repasse esse vídeo. Obrigada por terem visto esse vídeo até o fim. Beijos e até o próximo. Tchau!